Luas minguantes. O pessoal não dá muita bola para ela, tadinha, mas ela é fundamental. Vamos ver tudo que essa lua minguante mexe com você e o que o Genshin Jutsu pode ajudar. Olá, pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Genshin Jutsu. Eu sou a Thelma Schiner. Toda quinta-feira a gente está aqui aprofundando essa filosofia, essa prática que é o Genshin Jutsu. E agora a gente está olhando as fases lunares e estamos chegando no final, agora falando da fase minguante. A lua minguante é realmente o final do ciclo. Assim como aqui no canal a gente está finalizando essas 4 fases lunares, quando a gente chega na lua minguante, a gente está lidando com a finalização, com o descanso, com o relaxamento depois de um processo mensal de começo, evolução, culminância e finalização agora. Quando a lua entra na fase minguante, significa que a posição da lua e do sol estão em quadratura. Quando a gente falou da lua crescente, a gente viu que também era uma quadratura. Mas ali na lua crescente era o sol, consciência, levando mais clareza para nossa emocionalidade, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente precisa. Aqui é exatamente o oposto. É a lua que está descompassada com a consciência do sol. Lua, que significa as nossas emoções, o nosso inconsciente, está ofuscando essa consciência do sol. É um momento onde a gente tem que dar mesmo mais espaço para o nosso lado interior, para o nosso inconsciente. E não só a gente, coletivamente, naturalmente, isso está pairando por aí. É um momento para a gente observar, para a gente sentir, para a gente absorver com mais tranquilidade. No nosso mundo ocidental, tudo que a gente escuta, tudo que perguntam, a gente já tem que responder, tem que ter uma opinião imediata. E não é assim sempre. A lua minguante está aí para a gente justamente exercitar a capacidade de escutar algo, de ter alguma questão e absorver. Deixa a coisa amadurecer dentro de você. Essa maturidade não é só mental, não. É também física. A gente vai incorporando aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente vivenciou no dia a dia, no corre natural da gente e sentir, deixar que aquilo traga algumas novidades para você com você mesmo. Como sempre, o signo onde essa lua minguante vai acontecer vai dar dicas ainda mais preciosas de que questões devem ser mais meditadas, observadas. Certamente, se você conhece seu mapa astrológico, tem o seu astrólogo para perguntar, o signo onde essa lua minguante está acontecendo vai interferir no seu mapa e na sua vida de uma forma bem particular. Nós vamos ver várias questões que essa lua minguante influencia. Vamos começar, como sempre, pelas marés. Mais uma vez, lua minguante, quadratura entre sol e lua, a gente vai ter pouca diferença entre a maré alta e a maré baixa. Aqui, inclusive, é um momento onde as marés baixas, quando a água vai lá para o fundo e você pode ver aquela praia imensa à sua frente, acontece com mais intensidade. Você também tem líquidos no corpo e é a mesma coisa que acontece no seu organismo. Dá uma baixa, tudo fica lá para baixo, muito mais silencioso e sutil. Para as plantas, nesse momento, como é com você, um momento de aquietar, também com as plantas é um momento muito mais sutil e quieto. Não é hora de mexer muita coisa. É ótimo para adubar, para fortalecer essas raízes internas dentro do solo. Também trabalhar com qualquer tipo de alimento que vai debaixo da terra, porque
o que está acontecendo é tudo mais sutil e inconsciente, aquilo que a gente não enxerga. Fortaleça o solo acima de qualquer coisa. Para os cabelos, essa é a fase menos indicada para você mexer no seu cabelo. Tudo está minguando e até mesmo você que tem um cabelo farto não vai querer enfraquecer o seu cabelo. Talvez você queira diminuir o volume, enfim, mas não é uma boa hora para cortar cabelo de ninguém. No entanto, se você quer fazer algum tratamento no couro cabeludo, na raiz do seu cabelo, aquilo que está para dentro ali, é ótimo momento. Para as nossas emoções, como a gente já viu desde o que eu falei lá no início, é um momento mais silencioso, um pouco mais melancólico, vamos dizer assim, mas excelente para autoconhecimento, para você se escutar. Aprofundar no seu tratamento com uma terapia psicológica, escrever tudo aquilo que você está sentindo para depois ler e observar tudo isso que saiu espontaneamente. Meditar, que é ótimo em qualquer fase lunar, nesse momento pode ser muito mais profundo. Acima de tudo, considere todas as suas intuições. Mas cuidado, às vezes a gente confunde intuição com minhoca na cabeça. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso e vou deixar aqui na descrição. Mas a intuição realmente está mais aguçada. E tanto aguçada que os sonhos podem ser muito mais profundos, fazendo conteúdos do nosso inconsciente. Tente lembrar dos sonhos, principalmente nessa fase lunar, e escreva logo que acorda. Assim, você aos poucos vai cada vez mais lembrando dos seus sonhos e tendo essa conversa mais intensa com o seu inconsciente. Me escreve aqui embaixo, você costuma meditar? Costuma lembrar dos seus sonhos? Como é que tá aí a sua conversa com o seu mundo interno? Me conta aqui embaixo, tá? Eu adoro quando vocês comentam. Mas aqui a gente tá para fazer o Jinshin Jutsu que vai ajudar ainda mais você mergulhar nessa fase de lua minguante. E como sempre, a gente vai tocar uma trava de energia, das 26 travas de energia. Depois a gente vai fazer um fluxo completo, os dois que têm uma relação direta com essa fase lunar. Vamos, antes da gente começar, como sempre, eu quero lembrar você de clicar aí nessa mãozinha do like, que me ajuda muito a ter mais visibilidade aqui no canal. Compartilhe com seus amigos e também se inscreva se você só está assistindo sem clicar aí na inscrição. Vamos então começar agora tocando a trava número 9. A trava número 9, ela ajuda muito a gente encerrar ciclos. Eu tenho um vídeo, também vou deixar aqui na descrição para no final desse vídeo você correr lá, que explica muito como que a gente pode facilitar a nossa forma de fechar com chave de ouro algum ciclo da vida, alguma relação que acabou e está na hora de botar um ponto final, uma mudança de profissão, tudo aquilo que a gente precisa arrematar. A lua minguante tem a ver com isso. E todo arremate, ele é introspectivo. A gente precisa se recolher um pouco para depois voltar a desabrochar. Vamos lá? A trava 9 é na escápula, na base da escápula. Coloque a mão direita na altura ali do sutiã. E depois nós vamos repetir a mesma coisa com a mão esquerda, também tocando a trava 9 esquerda na altura do sutiã. Fique nessa postura por uns 2 a 5 minutos. Tente relaxar ombros e permitir que a energia flua até as 2 travas 9 nas costas, ajudando a relaxar e mudar os ciclos de vida. Faça bastante essa trava ao longo de todo o período da lua minguante, mas eu quero mesmo
é fazer com vocês o fluxo do baço. Vocês já devem ter visto aqui no meu canal. Ele ajuda muito a gente ter vitalidade, ajuda também o sistema nervoso. E quando a gente quer acalmar, quando a gente quer se escutar, se ouvir e perceber de frente, com entrega, a gente precisa dessa calma, dessa segurança interna e com uma sensação de acolhimento ao nosso redor. Vamos lá fazer o fluxo completo do baço. Começaremos colocando a mão direita no calcanhar direito, na parte interna do calcanhar. E a mão esquerda vai começar na base da coluna, no centro do corpo. Relaxe, solte ombros, cotovelos e respire. Se concentre nos 2 pontos. A mão direita sai do pé e vai agora na barriga do lado esquerdo, tocando a última costela delicadamente. Sempre busque uma posição confortável, você pode até se deitar ou recostar. E respire. Deixe a energia conectar pelos 2 pontos que você toca. Agora é a mão esquerda que sai ali de trás e vai cruzar para tocar acima da mama direita, uns 3 dedos acima da mama. A mão direita continua ali na barriga do lado esquerdo. Solte ombros, se conecte, faça como uma meditação. Respire. A mão esquerda novamente sai e vai agora logo abaixo da clavícula esquerda. Toque próximo ao pescoço, abaixo da clavícula. E mais uma vez, relaxe ombros. Dê preferência sempre para esse lado, mas se quiser fazer para o lado oposto, basta você retornar essa gravação e fazer novamente, agora como um espelho. Pois é, pessoal, acabamos aqui as 4 fases lunares, mas na próxima quinta vai ter uma live já para explicar a próxima sequência que vai ser muito interessante sobre respiração. Uma sequência que mostra como a respiração, em vários vídeos, pode ajudar a gente a ter mais saúde, a ter mais contato com a gente mesmo, a nos compreendermos melhor. Cada quinta-feira, uma pérola ligada com respiração. Mas na quinta que vem eu vou explicar tudo isso, não perca. Te vejo lá e em qualquer outro vídeo do canal.